Nós estamos já numa fase adiantada do estudo do livro de Gênesis e estamos a pensar na vida do sonhador. Quem é o sonhador? José. Não é esse José, é outro José, bem anterior. Estamos em Gênesis capítulo 37 e na semana passada nós vimos a primeira parte deste capítulo, introduzindo este personagem, o filho de Jacó, seu primeiro filho de Raquel, aquela que era a sua esposa amada, 11º filho em termos cronológicos, primeiro no coração. E vimos que havia uma distinção muito clara. O pai não foi sábio em fazer a distinção, não somente fez a distinção no sentido de mostrar no seu tratamento que tratava José de uma forma diferente dos irmãos, mas como se isto não fosse suficiente, ainda arranjou-lhe uma roupa especial, uma capa de festa, que distinguia José dos seus irmãos de uma forma muito marcante e que ainda acrescentava a dificuldade. José andava com os filhos das concubinas, não andava com os filhos de Lia, que eram 6, andava com os outros 4, e com eles Gad, Aser, Dan e Naftali, e trazia ao seu pai informações deles que não eram boas. Eles deviam se portar mal, e depois o José, quando vinha, ou porque o pai perguntava, ou porque ele naturalmente contava, falava-lhes coisas que não eram boas e que estavam a acontecer. E depois de tudo isto, como se não fosse suficiente a dificuldade que eles tinham com ele começou a ter sonhos muito particulares, sonhos que não eram difíceis de interpretar. Reconhecemos que era muito fácil. O primeiro sonho diz que eles estavam a colher, cada um fazia um molho, e o molho dele ficava em pé, e os outros molhos dos irmãos todos que punham-se a curvar diante do molho dele. Não era preciso ser um gênio da interpretação de sonhos para descobrir o que é que ele estava a querer dizer com isto. E é claro que isto ainda trouxe mais raiva aos seus irmãos. Nós vimos que havia aqui uma diferença entre a forma como os irmãos reagiam e o pai. O pai reagiu diante disto repreendendo, não é? Não gostou muito, sobretudo do segundo sonho, em que o sol e a lua e as estrelas se inclinam diante dele. Eu e a tua mãe também vamos nos inclinar diante de ti. Repreende-o, mas fica a pensar no assunto, fica a meditar. Nós mencionamos, e vamos só recordar isto, irmãos, as 3 fontes principais de sonhos que nós todos temos. Recordando que os sonhos são uma experiência diária, aliás, noturna, mas pronto, há quem durma de dia também. Mas todos os dias que nós dormimos, nós sonhamos. E não vai dizer, mas eu às vezes não sonho. Sonho assim, senhor. Podem não se lembrar. Não é? A maioria dos sonhos nós não lembramos, e quero lhes dizer que esta é uma das bênçãos de Deus. Primeiro, que tenhamos sonhos, e segundo, que não os lembremos. Primeiro, que os tenhamos, porque já está estudado a nível cerebral que os sonhos ajudam a pôr as coisas no lugar. Se nós não sonhássemos, e houve algumas experiências feitas com medicamentos para tentar evitar a fase do sonho, e foram dramáticas, as pessoas iam dando em malucas. Nós precisamos sonhar. O sonho é uma espécie de arrumar da casa, que acontece quando nós dormimos. Uma das razões pelas quais ficamos tão cansados quando não dormimos. Porque a nossa mente só faz certas coisas quando estamos a descansar. Então precisamos descansar, dormir, adormecer, que é para a nossa cabecinha arrumar estas coisas. Então a maioria dos sonhos são assim. Nós sonhamos 3, 4 vezes por noite, depende do tempo do sono e depende da quantidade de ciclos de sono que nós vamos ter. Cada ciclo completo de sono tem uma parte com sonhos e nós o temos ao longo da noite. Quando temos sonhos que recordamos, normalmente são os da última fase, o último ciclo, a última fase, e que já é mesmo perto da hora de acordar. Então é aquele sonho que nós temos meio a dormir, meio acordado, e quando acordamos ainda lembramos dele. A maioria dos sonhos são pessoais. São sonhos que nós temos que têm a ver com experiências que tivemos, têm a ver com coisas que nos marcaram no presente ou no passado. E também tem muito a ver com aquilo que nós muitas vezes fazemos antes de ir dormir. Daí que eu disse aos irmãos que devíamos dar alguma atenção ao tipo de programação, por exemplo, que vemos na televisão ou que usamos na internet, ou o tipo de leitura que fazemos antes de ir dormir, porque isso traz alguma dificuldade. Está aí uma das razões pelas quais os professores às vezes ensinam os alunos a dar uma última revisão na matéria antes de ir dormir.
porque parece que aquilo fica ali mais bem guardadinho. Esta é uma técnica que se usa, por exemplo, no ensino superior, fazemos resumos bem simples da matéria e na hora de dormir um pouco antes não dá para ler tudo, mas dá-se uma olhadinha no resumo e fica. Estou a dar aqui a dica de graça para os nossos alunos aproveitarem a oportunidade. Mas há as duas outras fontes de sonhos. E uma delas é o Senhor. Deus pode dar sonhos. A Bíblia nos fala de muitos sonhos que foram dados por Deus. A maioria dos sonhos que foram dados por Deus foram em forma de alerta. São sonhos dados para chamar a atenção de alguma coisa. Então nós temos, por exemplo, os sonhos que vão ser dados ao faraó, não é? E que depois José vai interpretar. Os sonhos que foram dados ao padeiro e ao copeiro, também era para alertar de alguma coisa que ia acontecer. O sonho, ou os sonhos de Nabucodonosor, também foram dados para alertar. O sonho que é dado a José, mais do que um, aqui José, não este José, mas o José, marido de Maria, não pai de Jesus, mas pronto, aquele que vai tomar conta de Jesus. O sonho que foi dado aos magos, para que eles fossem embora por outro caminho. Sonhos para alertar. Características dos sonhos de Deus. São marcantes, são recordados, normalmente de forma clara, são repetitivos, justamente, eles se repetem justamente para confirmar, para deixar claro que aquilo era uma coisa que Deus realmente queria dizer. Poderão, inclusive, em algumas circunstâncias, ser dados a pessoas diferentes o mesmo tipo de sonho, para que haja uma confirmação de um lado e de outro. No caso do copeiro e do padeiro, eles basicamente têm o mesmo sonho, com uma pequena diferença, para ficar claro que aquilo que estava sendo dado a eles ia realmente acontecer. E estes sonhos nunca podem contradizer a revelação escrita de Deus. Então, se alguém nos disser que fez um assalto, que matou alguém, que fugiu aos impostos, ou que contou uma mentira, porque teve um sonho em que Deus lhe dizia para fazer isto, é mentira, está bom? Porque Deus não vai dar um sonho a contrariar a sua revelação. Certo? Portanto, a pessoa que vem com esta conversa está a querer esconder o seu próprio pecado. Deus não vai se contradizer. Uma coisa que Ele diz na sua palavra, Ele não nos vai dar um sonho que é contraditório àquilo que está escrito na palavra. Nós sempre precisamos tomar características de uma revelação especial, sonho, visão, profecia, e levá-la à palavra de Deus. Isto está de acordo com a palavra? Concorda com a palavra? Segue a linha da revelação que nós temos escrito? Nós não podemos sair disto. É curioso, irmãos, muito interessante, porque ainda compartilhava com os irmãos isto na semana passada, e no domingo estivemos a conversar com membros da nossa igreja, que tiveram recentemente uma orientação da parte do Senhor, através de sonhos, que foram repetidos a pessoas diferentes, mas com o mesmo conteúdo, e para alertar a respeito de um risco. Graças a Deus, estes irmãos tiveram discernimento para perceber o que estava a acontecer, para ouvir o alerta que foi dado e para impedir uma coisa que teria sido uma grande tristeza e que talvez nem sequer tivessem percebido. Por outro lado, ao evitar o mal, receberam uma grande bênção. Talvez um dia estas pessoas, porque é delas que cabe fazer isto, possam dar esse testemunho aos irmãos. Portanto, vamos estar alertas. Aqui estes sonhos eram dados por Deus a José e José teve que os narrar. É claro que também a palavra nos dá a entender que também há sonhos que vêm do mal. O inimigo também pode provocar sonhos. A maioria dos casos estamos a pensar em pesadelos, estamos a pensar em um sono que não tem descanso, estamos a pensar na angústia, na perseguição, é algo que é feito pelo mal. Nós podemos e devemos entregar os nossos sonhos ao Senhor. Nós podemos e devemos orar e pedir a Deus que proteja o nosso descanso, para que durante a noite nós possamos ter o repouso que nós precisamos. O inimigo trabalha para prejudicar o sono do povo de Deus, justamente porque no outro dia não temos a mesma condição de trabalhar. Mas o salmista já dizia que ele confia no Senhor, ele descansa no Senhor e por isso ele dorme e tem o sono dos justos, porque tem a sua consciência tranquila. No que diz respeito aos sonhos que vêm do mal, nós também devemos perceber que podem também não ser necessariamente pesadelos, mas podem ser sonhos de grandeza, podem ser sonhos que nos desviem e que provavelmente não estarão de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor. Portanto, pegar sempre os sonhos e levá-los à presença do Senhor. Muito bem. Agora vamos ler o resto do capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 12. O que é que aconteceu ao sonhador? E diz assim: E seus irmãos, portanto os irmãos de José, foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém,
Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim, pois, o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Até aqui, irmãos. Siquém, se os irmãos se lembram e têm acompanhado os nossos estudos, já tinha aparecido na história como um lugar maligno. Tinha sido um local de grande risco. Siquém foi o local onde a família de Jacó correu um risco sério de desaparecer. Lembram-se? Desaparecer em duas possibilidades. Uma de desaparecer simplesmente misturando-se de tal forma com os cananitas que deixava de existir individualmente, caso se Diná tivesse casado com o príncipe de Siquém e as duas famílias tivessem misturado e deixávamos de ter uma distinção clara do povo de Deus. Segunda possibilidade, depois que Simeão e Levi mataram todos os habitantes masculinos da cidade de Siquém, as cidades vizinhas levantar-se e aniquilar a família de Jacó. Era relativamente fácil, eles ainda eram um grupo pequeno e não tinham gente para resistir. Portanto, Siquém trazia más recordações. De Hebrom a Siquém são 80 quilómetros. Não foi muito sábio da parte de Jacó enviar José. Não foi. Às vezes parece que não conseguimos perceber, estando tão dentro de uma situação, aquilo que parece óbvio para quem está de fora. A gente que está de fora, olhando a história, diz assim: os irmãos não gostavam dele. Tinham-lhe um ódio de morte. Era evidente na cara dos irmãos que eles não gostavam dele. Os irmãos tão longe de casa, de uma distância tão significativa, que não há qualquer possibilidade de Jacó proteger José. E ele manda José sozinho para ir ter com os irmãos. A gente pode dizer assim: mas ele nunca imaginou que os irmãos fossem fazer mal ao José. Mas devia ter pensado, irmãos. Afinal de contas, havia aqui uma distinção clara e havia um ódio marcante no coração deles. Mas Jacó está tão metido na história que ele não consegue perceber. E ele manda o José sozinho, 80 quilómetros de distância, para ir saber como é que estão os irmãos. E lá vai o José. E depois de andar 80 quilómetros, diz o texto que ele achou um varão porque andava errado pelo campo. Portanto, ele já estava até perdido, já não sabia para onde ia. E perguntou-lhe o varão: que procurais? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Dotã ainda ficava mais uns 25 quilómetros de distância para norte. Ou seja, ele vai a mais de 100 quilómetros de distância do seu pai. Vamos lembrar, irmãos, que 100 quilómetros naquele tempo era caminho, não é? 100 quilómetros era caminho. Vamos lembrar, irmãos, de um tempo em que os reis, quando saíam daqui de Lisboa para irem para o Palácio de Sintra, tinham que fazer metade da viagem até a zona de Queluz, não é? E por ali é que ficavam, segundo eu ouço dizer, pelo menos é aquilo que eu leio. E depois no outro dia é que completavam a viagem de Queluz até Sintra. Agora imagine o que era 100 km. 100 km era muita coisa, portanto ele está muito longe, não há qualquer forma dele ser protegido pelo seu pai. Então vamos ao encontro. E diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis aí vem o sonhador Mor. Esta palavra no original é muito interessante, irmãos. Esta palavra no original é a palavra Baal Ha'alomot, que significa o senhor dos sonhos, o mestre dos sonhos. Aí vem o senhor dos sonhos, o mestre sonhador, vem aí. Portanto, era uma expressão mesmo jocosa, irónica, pesada. Vim depois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Quem fez esta proposta? O texto não diz. O texto vai especificar 2 outros irmãos que vão intervir nesta história, mas não diz quem fez esta proposta. Eu tenho uma teoria, é válida, tanto quanto a dos irmãos. Mas parece-me muito provável que sejam os 4 que andavam mais ligados a José. Os filhos de Lia não conviviam muito com ele, enquanto que Dan, Naftali, Gad e Asser, filhos de Zilpa e de Bila, andavam constantemente com José, e era deles que José falava mal ao pai. Portanto, a raiva deles devia ser maior, o antagonismo deles para com José devia ser maior.
O nome não é mencionado, talvez até para proteger, mas quero que os irmãos percebam que a proposta deles é terrível, em vários aspectos. Primeiro porque é morte. Eles querem matar, não há meio termo. Não é? Lembrem-se que as pessoas só chegam a matar quando o desprezo torna-se muito grande. O caminho normalmente é este, não é? Começa por uma atitude de raiva, em geral tem a ver com uma atitude de impaciência, sentir que alguém fez alguma coisa que não devia ter feito, tomou uma iniciativa que me prejudicou a mim, isto me dizia respeito a mim, não deviam ter feito isto. Isto leva a ter uma noção de que esta pessoa é uma pessoa que me prejudica, o que leva a ter a noção de que não vale nada, não tem qualquer importância, se calhar até era melhor se cá não estivesse, porque não me atrapalhava. Isto vai acumulando até chegar ao ponto de poder dizer eu posso eliminar esta pessoa como quem mata uma mosca. Mas vejam bem, não era só matar, era matar um irmão. Era irmão deles. Mesmo que fosse só irmão da parte de pai, evidentemente que é irmão. É um irmão mais novo. É um irmão indefeso. É um irmão que representa aqui também uma pessoa em posição de inferioridade. Eles são um bando. E vem ali o miúdo sozinho. E eles não têm coragem, não, vergonha na cara de dizer aquele bando de homens assim, vamos matar o rapazito, não é? Vamos matar. Mas vejam, mais ainda, eles não só querem matá-lo, mas querem deitar o corpo de qualquer maneira. Vamos lembrar que naquela cultura, como em qualquer cultura, na nossa também seria, mas naquela ainda era mais dramático, deixar o corpo sem enterro era dramático, era ignóbil, era indigno. Ou seja, a raiva deles tinha chegado a um extremo enorme, que eles estão prontos a matar o seu próprio irmãozinho indefeso e lançá-lo num buraco qualquer para ele apodrecer, comido pelos animais do campo, sem direito a enterro. Talvez até, e eles dizem claramente no texto, até para poder provar. E depois a gente vai ver o que é feito dos sonhos dele. O sonhador, o mestre dos sonhos. Quero ver o que é que vai acontecer com os teus sonhos depois que a gente fizer isto. Aí começam as intervenções. E os irmãos deverão lembrar-se, porque os irmãos conhecem o fim da história, não é? Não estou a contar-vos uma história que os irmãos não sabem o fim, seria mais interessante se não soubessem, porque era mais emocionante, mas pronto, já sabem o fim. Então, procurem sempre interpretar, lembrando o fim da história. Agora vejam como Deus acaba por trabalhar aqui, de uma forma que nem sempre é tão visível, através de elementos que se calhar nem sabem que estão a ser usados. E diz assim então, ouvindo o Rúben, um irmão mais velho, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão dele para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Rúben era o irmão mais velho. Era o primeiro. Este é mesmo o primeiro. Filho de Lia. Ele tem uma responsabilidade diante dos seus irmãos e aqui ele tem uma responsabilidade para com o caçula. É claro que o caçula é Benjamim, mas Benjamim ainda era uma criancinha, não era? Era um bebezinho, era o mais novinho, estava em casa ainda. A distância de idade era muito grande. Portanto, aqui nós temos o mais pequenino, podemos ainda considerar como José. Era a responsabilidade de Rúben. Rúben já tinha errado algumas vezes. Já tinha falhado na sua posição de filho mais velho. No episódio de Siquém ele falhou porque Simeão e Levi tomam a iniciativa, de certeza que Rúben devia saber, e Rúben fica de fora, não faz nada. E além disso, nesse texto nós somos informados que ele cometeu um erro grave. Lembram-se? Ele deitou-se com a concubina do seu pai, Bila. Portanto, ele já tinha complicado bastante a sua situação diante do seu pai. Ele sabe que Jacó ama a José profundamente. Então aqui, pelo menos, ele assume a liderança. Aqui ele assume a liderança de forma útil, construtiva. Ele sabe que há uma oposição muito grande por parte dos irmãos, que há um ódio por parte dos irmãos, e ele percebe que ele não vai ter êxito se ele quiser libertar José assim de frente. Se ele o quiser fazer, vai haver choque. Então, provavelmente o que o texto nos dá a entender é que Rúben diz, não, é nosso irmão, caramba, não podemos matá-lo. Vocês estão com raiva dele, ok, metam-o aí num buraco qualquer, depois a gente pensa o que é que vai fazer com ele. Tentando talvez acalmar, tentando talvez pensar, bem, passando agora algumas horas, quem sabe até amanhã, eles ouvem o miúdo chorar e ficam com pena dele e não acontece nada de errado. Ou então, talvez até pensando, quando estiverem todos a dormir,
eu tiro o rapaz daqui e mando-o fugir, ou vou com ele e assim consigo escapar. Porque ele percebeu que se tenta ir frontalmente contra os irmãos para libertar José, vai haver aqui uma complicação muito grande. E, portanto, ele acaba por ser o primeiro instrumento a evitar que José seja morto. É mau e desagradável o que acontece com ele aqui, sem dúvida que é. Podia ser muito pior. Os irmãos podiam, por isso, simplesmente tê-lo matado. E Rubem não deixa, e ele é lançado nesta cova. O que é que José estava a sentir nesta hora? Não temos muita informação. O texto aqui, aparentemente, inclusive, não diz absolutamente nada. A única base que nós temos para ter uma ideia do que se passou com José nesta altura, e os irmãos podem ver, é segurar o dedinho aqui e ir no capítulo 42, levantar só assim um bocadinho do véu. No capítulo 42, versículo 21. São os irmãos de José a falar entre si, muitos anos depois, lá no Egito. E eles dizem assim, 42, 21. Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Aqui ficamos com uma noção do que é que aconteceu, certo? José não sentou-se simplesmente quieto ali, ele clamou aos seus irmãos, ele, na sua angústia, ele pediu aos seus irmãos que o libertassem e eles fizeram de conta que não estavam a ouvi-lo. Portanto, temos aqui esta pequena informação do que poderia ter acontecido. Verso 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Passou uma caravana. Quando esta caravana passou, Rubem não estava presente. Onde é que Rubem estava? Nós não sabemos, irmãos. Sabemos que havia um rebanho a tomar conta, sabemos que o rebanho era grande, muito grande, sabemos que haveria certamente muitos servos, sabemos que haveria turnos de trabalho, e é provável que fosse o turno de Rubem e ele estivesse longe, distante, enquanto esta decisão é tomada pelos seus irmãos. O texto menciona estes mercadores e os chama sucessivamente de ismaelitas e midianitas. Ok? Algumas pessoas fazem logo um estardalhaço disto. A Bíblia está errada, chamam uma coisa numa hora e chamam de outra na outra. Os ismaelitas e midianitas são coisas diferentes. São, sim, senhor. Os ismaelitas, teoricamente, são filhos de Ismael, irmão de Isaac, portanto, parentes, de qualquer maneira, destes, porque de alguma maneira seriam primos dos filhos de Jacó. E os midianitas são primos também, mas por outro lado, os midianitas são descendentes de Midian, que era filho de Abraão, e Quetura, a concubina. De qualquer maneira, são parentes, mas não são a mesma coisa, ismaelitas e midianitas. É muito fácil nós percebermos isto. Estes dois povos, de tal maneira, se misturaram entre si, sendo povos muito próximos, vivendo na mesma região, entre si se casaram de tal forma que, a partir de certa altura, ismaelita e midianita queria dizer praticamente a mesma coisa. Portanto, não há necessidade de nós fazermos nenhum drama nesta diferença que há aqui na menção dos nomes. Eles eram mercadores, como normalmente os povos árabes, eles são a origem dos povos árabes, eram mercadores no deserto, normalmente vinham da Mesopotâmia, passavam pelo sul do Mar Morto, pelo sul do Mar da Galileia, seguiam em direção à costa mediterrânica e desciam por ali abaixo. Eles estão no caminho, Dotã fica um bocadinho abaixo do Mar da Galileia, portanto, na zona já ainda da Galileia, que se chamaria Galileia muito tempo depois. Eles levam produtos que são muito válidos para o Egito. Os irmãos leem aí, eles tinham especiarias, bálsamos, mirra.
Todos estes produtos eram muito utilizados pelos egípcios no embalsamamento. E isto era uma prática obrigatória, porque os egípcios embalsamavam os seus mortos, como os irmãos sabem muito bem, e portanto é natural que eles tivessem passado aqui. A ideia de Judá, e este é o segundo personagem que é mencionado pelo nome, pode nos parecer cruel, mas acaba por ser uma forma de manter o rapaz vivo. O que é que teria acontecido quando Rúben voltasse? Será que Rúben ia conseguir realmente livrar o irmão? Será que ele ia mandar o irmão fugir durante a noite? Tentaria ele um confronto com os outros? O ódio que eles tinham por ele era tão grande que não me parece viável que José saísse vivo desta situação. A proposta de Judá acaba por apelar ao ódio e simultaneamente à ganância. Se a gente matar, não ganha nada. Vamos nos desfazer dele de qualquer maneira. Ele é levado como escravo, vai ser vendido longe daqui. O Egito naquele tempo era para nós o Japão hoje. Quando é que a gente vai tornar a encontrá-lo? Nunca mais. Portanto, vamos vendê-lo como escravo. A gente pelo menos ganha alguma coisa. Olha, ainda são um escravo desta idade, jovem ainda, 20 moedas de prata, é tranquilo. E realmente temos aqui um jovem saudável e o preço de um escravo masculino até aos 20 anos rondava aproximadamente isto. E, portanto, é por isto que José é tirado e é vendido por 20 moedas. É claro que sabemos que isto representa também, de alguma maneira, uma profecia a respeito do que ia acontecer com Jesus tanto tempo depois. O texto continua dizendo: tornando Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou os seus vestidos. E tornou aos seus irmãos e disse: o moço não aparece, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, pôs saco sobre os seus lombos, lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. Rúben desespera. Provavelmente ele pensa que eles mataram José. O texto não nos diz se eles explicam a Rúben o que fizeram. Seja como for, José desapareceu, não está mais ali. Ou morto ou vendido, ele não tem um irmão mais novo para levar de volta. Como é que fica a situação dele, que é o irmão mais velho e o responsável número 1 por dar contas da situação? A proposta dos seus irmãos, a estratégia que é usada é profundamente irónica. E nós vamos ver mais uma vez voltar aquilo que tinha sido feito por Jacó, voltar à sua cabeça. O pecado, irmãos, é como bumerangue. Sabe o que é um bumerangue? É aquela peça usada pelos caçadores australianos. Parece não chega a ser um triângulo completo, é um triângulo sem uma das partes, não é? E eles lançam aquilo no ar e aquilo faz uma volta e volta até o indivíduo. O pecado é como bumerangue. A gente pensa que mandou para longe, daqui a bocado ele dá-nos uma pancada na testa. O Jacó tinha enganado o seu pai tantos anos atrás. De que maneira? Com túnicas. Não foi? Ele usou a roupa do seu irmão. E agora com uma túnica ele vai ser enganado. Ele enganou o seu pai matando um cabrito. Lembram-se? Matou um cabrito, preparou o cabrito, ofereceu o cabrito como se fosse caça que ele tinha caçado no campo. Aqui eles matam um cabrito, pegam o sangue, mancham a túnica e mandam de volta para o pai. Irmãos, é impressionante. Não é? O bumerangue voltou e acertou Jacó em plena testa. Os filhos demonstram aqui bastante cobardia, porque não são eles que levam a túnica ao pai e dizem: olha, encontramos isto no caminho. Eles sujam a túnica de sangue, entregam a um empregado e dizem: olha, leva isto ao velho e pergunta a ele se ele sabe o que é isto. E Jacó recebe esta informação de forma dramática, e aquele filho que ele tanto amava. E daí que nós ouvimos do seu grande desespero, da sua angústia total, e ele continua a fazer distinção plena entre os filhos. Todos se levantam para consolar, ele não quer consolo. Está rodeado de filhos, talvez mais de 20, mas ele não quer saber. Ele chora porque aquele era o filho que ele amava e este filho está perdido. Mas o capítulo não terminou. Diz o versículo 36, e os medianitas venderam-no no Egito, não a qualquer um, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda.
Nós não sabemos exatamente qual era a posição de Potifar. O texto não nos dá condições de saber. O texto dá a entender que ele era um oficial da casa de Faraó. O cargo específico é muito debatido. Vai desde mordomo a carrasco principal ao chefe da guarda. Não há uma definição, irmãos. O texto no original é ambíguo. Apenas nos diz que ele era um oficial importante, um homem que ocupava uma posição importante no palácio. O nome dele significa dado por Ra, que era um dos deuses da mitologia egípcia, e sabemos que ele tem uma posição muito importante diante do faraó. Mas nós não sabemos. Seja como for, termina a história de uma forma muito triste, este capítulo, com José vendido pelos próprios irmãos, injustamente levado para uma terra distante, chega aos 17 anos como escravo, numa terra que não é dele, onde ele não conhece a língua, e ele agora vai ter que sobreviver. Qual vai ser a atitude dele? Revoltar-se contra Deus? É uma boa alternativa. Não sei se vai ajudar muito, mas era perfeitamente legítimo. Ele está longe de casa, já não tem a quem dar contas, está longe, vai sobreviver. Será que vai sobreviver? Bem, o capítulo termina com a seguinte ideia: ele é levado para o Egito, ainda está vivo. É vendido como escravo, mas ainda está vivo. A pergunta que nós temos é: e os sonhos? Eu ia dizer aos irmãos que na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar a ver, mas vou ter que dizer aos irmãos que, se Deus quiser, daqui a 3 semanas, se Deus quiser e nos der vida e saúde, a gente vai continuar a ver, porque nas 2 próximas eu não vou estar com os irmãos. Mas, de qualquer maneira, iremos continuar a estudar da próxima vez que estivermos com os irmãos.